eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus que vocês conhecem de cor, que é Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, Atos 1, 8, amém? Atos 1, 8. Eu quero falar com vocês hoje sobre aquilo que foi uma ordem de Jesus a toda a sua igreja, né? Quando ele disse, e ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. Nós estamos aqui em Atos 1,8, diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, ou ser-me-eis testemunhas, não é? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero perguntar a você hoje, como que as pessoas conhecerão a Cristo? Como? Qual é o seu papel nisso? Olha aí, o que é que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, e isso obviamente ecoa a nós hoje que somos discípulos dele. E nós devemos ser revestidos do Espírito Santo, é claro que não nesta experiência primeira em Jerusalém, nós não vamos lá para Jerusalém ficar esperando o Espírito Santo, até porque o Espírito Santo, ele não está contido nenhum clausuro geográfico. O Espírito Santo está aqui e ali em todos os lugares. Jesus Cristo disse, o vento sopra, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, assim é o Espírito. O Espírito não está onde nós estamos determinando que ele esteja. O Espírito Santo, tu só pode estar aqui e não estarás mais em lugar nenhum. Não, ele é livre, ele é Senhor e faz o que quer. É assim ou não é? Então o Espírito, ele está aqui nesta manhã no meio de nós, querendo aumentar a presença dele em nossas vidas. E o que é necessário? Que nós abramos o nosso coração para crer na realidade da obra do Senhor, crer na palavra de Deus. Jesus disse, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder. E eu fico me perguntando, Deus, como que essas pessoas aí fora vão se converter? Como que elas vão conhecer a Cristo? Olha só, nós às vezes afirmamos assim, ó, as pessoas estão tão duras, as pessoas estão tão difíceis, estão tão incrédulas. É assim ou não é? Eu vinha sendo convidado várias vezes e sempre lutando para não comparecer na célula. Um dia resolvi participar da célula e fui impactado ao... Está saindo o som aqui, Gui. Olha só, como que se as pessoas não fossem incrédulas antes. Elas já eram incrédulas. O ser humano, ele tem o seu coração endurecido quanto às verdades bíblicas. Porque desde a queda de Adão, e este pecado passou como uma genética espiritual a nós, nós fomos tocados por isso, irmãos. Então o homem de si mesmo, ele não tem apreço na lei de Deus, porque ele ama aquilo que o pecado produz de prazer à sua carne. Qual é a nossa inclinação natural? É pecar. É nos apegarmos às coisas carnais. É o que o nosso corpo pede. Você não precisa que ninguém te oriente a isso. Você naturalmente vê uma criança crescendo e desde pequenininha ela começa a demonstrar a rebeldia que está no seu coração. E ela não faz uma malcriação, esperneia. É assim ou não é? E dá tapas. E você fica perguntando, onde é que essa criança aprendeu isso? Eu não ensinei isso a essa criança. É a natureza do pecado se manifestando. Não precisa ser ensinado. Você sabe que para nascer espinho, não precisa você plantar espinho. Para nascer erva daninha, você não precisa plantar ela. Agora, se você quiser colher frutos, você precisa plantar e cuidar daquelas árvores. Só assim você vai ter frutos. E a gente olha para as pessoas e diz, essas pessoas estão incrédulas assim, mas será que muito disso não é proporcionado porque elas não estão vendo Jesus em nós?
Porque se elas não veem Jesus em nós, onde é que elas vão ver Jesus? Aonde é? Pregado numa cruz, como se coloca muitas vezes, o nosso Jesus está vivo, ele não está pregado numa cruz. Por isso nós não usamos um crucifixo aonde existe um Cristo pregado nele. Porque isso é um símbolo de um Cristo morto. O crucifixo é um símbolo do cristianismo. Mas quando você prega Jesus, isso significa dizer que lá na sua mente, Jesus ainda está ali preso naquele crucifixo. Não, nós pregamos um Cristo vivo, que venceu a morte, ressuscitou e vive à destra do Pai. Então nós temos que ter essa percepção. Agora nós somos chamados como igreja para revelar Jesus. Esse é o propósito de Deus. E a Bíblia diz que os anjos anelaram pregar o Evangelho, mas o Senhor disse, não, está confiada a igreja, que somos nós. Se existe sobre nós, o corpo de Jesus Cristo, essa responsabilidade, nós precisamos compreender isso de uma forma profunda. Porque senão a gente vai ficar nessa de transferir a responsabilidade da nossa ineficácia de alcançar as pessoas aí fora. Porque a simplificação das coisas, isso é fruto de nossa natureza, se desculpar e tentar, de simplificar, dizendo assim, olha, a mulher que tu me deste, como Adão falou sobre Eva, né? Foi ela o problema. Então a gente transfere problema de uma forma muito rápida. O povo não quer nada, eu vou fazer o quê? É assim ou não é? E você anula a palavra de Deus. Porque quando você diz que a iniquidade cresceu numa proporção que as pessoas não querem saber mais de Cristo, você está rasgando a Bíblia quando a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu digo a você, nunca haverá uma medida de pecado que seja maior do que a medida da graça de Deus sobre a vida daquele pecador. Por isso que Deus sempre pode salvar o maior de todos os pecadores. Pecado é pecado, não é? Mas a gente classifica pecados e pecados. E de certa forma isso tem uma lógica, pelo menos para nós. Porque a gente não compara aquele que tirou a vida de outra pessoa, uma pessoa cruel, ruim, maligna, né? Com alguém que mente apenas ali e tal. Mas todo pecado leva à morte e à separação de Deus. Essa é a realidade. Então Deus nos desafia, como corpo de Cristo, assim como Jesus revelou o Pai. Colossenses, capítulo de número 1, diz que Cristo, Jesus, era a imagem visível do Deus invisível. Ele estava revelando o Pai. Porque o que é que se conhecia de Deus? E eu vejo que tem muitos cristãos que parecem querer isso, não é? Que nós voltemos ao tempo em que a sarça ardia, o monte fumegava, quando Deus se manifestou a Moisés, primeira vez na sarça ardente, mas na segunda vez no deserto, no meio do povo, ele se manifestou ali, sobre o monte Sinai, e a palavra de Deus diz que o monte fumegava, que havia um som terrível de trombetas, o povo ficou apavorado com aquela visão, e todos entenderam que aquilo era uma visão da grandeza de Deus, mas não obstante a isso, eles disseram, Moisés, Deus fale contigo e tu fala conosco, porque nós estamos apavorados. Até Moisés disse, eu estou tremendo. Tamanha era a manifestação de Deus. Ou quando Deus abriu o mar e falou, passem todos aí. Mas Deus não se manifesta mais dessa forma. E eu não estou dizendo que ele não pode fazer um monte fumegar. Eu estou dizendo que essa não é a forma normal de Deus se manifestar hoje. Não é a forma normal de Deus se manifestar hoje. Ele pode fazer isso se quiser. Mas a manifestação do Deus invisível, do Cristo, Senhor e Salvador de nossa alma, ela vem através da sua igreja. Apocalipse capítulo de número 1. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês lá. Apocalipse capítulo de número 1. Olha só, que palavra. Versos 12 a seguir. Olha o que diz aqui, ó. João estava em Pátimos, já numa idade muito avançada, nesse exílio.
Eu penso que João, eu concordo com alguns, né, que dizem que João pensava que eram os seus últimos momentos e que provavelmente ele não teria mais relevância do ponto de vista da expansão do reino de Deus. Então Jesus se manifesta a ele lhe dá a revelação, o livro da revelação, que é o Apocalipse, ele escreve esse livro, né? Olha só. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingidos à altura do peito, com um cinto de ouro. Ele viu Jesus, ele que andou com Jesus, quando Jesus estava aqui na sua humanidade, seu ministério terreno, agora ele vê Jesus, o seu Senhor, glorificado. Olha o que ele diz aqui, versículo 14. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Os seus pés eram como semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Anjo aqui é no sentido da liderança, né? Da liderança pastoral. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Você entende que quando nós lemos aqui no início, no versículo 12, João viu Jesus no meio dos candelabros. E Jesus está dizendo que os candelabros são as igrejas. Igrejas. O que nós compreendemos disso, irmãos? Ninguém vê Jesus se não for através das igrejas, do povo de Deus. Eu não estou falando igreja aqui, estrutura de concreto, de gesso, de que quer que seja. Não estou falando disso. Eu estou falando de vidas. Cadê a igreja de Jesus? Está aqui? Olha aí. Eu estou falando é disso. Se há uma expectativa de que este mundo conheça Jesus, você sabe como é que ele vai conhecer Jesus? Olha para quem está do seu lado aí. Fala com ele, tem que ser através de você. Ele não vai conhecer a Jesus de outra forma, porque esta é a revelação que nós temos da parte de Deus, que assim será. O propósito de Deus é que assim como Jesus revelou o Pai, e a Bíblia diz isso, né? Que o Pai que estava em oculto foi revelado por Ele. Nós vamos falar sobre esse estilo de revelação. Nós devemos revelar Jesus. Você como igreja, não importa a sua classe social, a sua conta bancária, isso é irrelevante aos olhos de Deus. Se você é uma pessoa baixa ou alta, preta ou branca, isso para Deus não tem a menor relevância. Se você mora em um bom bairro, ou se você mora em uma periferia, ou se você mora lá em cima da terra, numa casa de adobe, isso não importa para Deus. Se você é alguém alcançado pela graça de Deus, transformado pelo poder da obra de Jesus Cristo, se o Espírito Santo habita em sua vida, Deus desafia você a revelar Jesus a este mundo. Você pode ser o homem mais simples deste mundo. Isso não importa para Deus. Deus quer usar a sua vida. E saiba você que Deus usa os improváveis. Você sabe que tem essa, né? O pessoal gosta de falar isso por aí, é uma verdade. Deus usa os improváveis, porque Ele diz que escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1. Ele pegou as coisas insignificantes do mundo para confundir as sábias.
Para quê? Para que toda a glória fosse dada a Ele. Esse é o Deus que você serve. Então não se importe com o seu tamanho, com a sua estrutura, com a sua economia e até com a sua cultura, podendo melhor em tudo isso. Mas mesmo que você não tenha cultura, não tenha um conhecimento profundo teológico, isso não importa para Deus. Deus vai usar você para revelar Jesus a este mundo. Quando você se colocar nas mãos dele, quando você permitir que o Espírito Santo se derrame e encha você, ele quer usar a sua vida. João 20, 21, Jesus diz o seguinte, depois de ressurreto, tendo com seus discípulos, ele disse isso a eles. E disse Jesus outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Levante sua mão e diga: eu sou um enviado de Cristo. Um embaixador, uma embaixatriz do Senhor. Olha aí, segura lá. Você é um enviado de Cristo. Agora você precisa ter aí uma autocrítica. Que tipo de enviado eu sou? Que tipo de missionário, que tipo de missionária, que tipo de evangelista eu sou? É assim ou não é? E também tem gente que diz assim: pastor, olha, eu nem lá em casa estou falando de Jesus. O negócio está feio, irmão, viu? Está feio. Você está precisando recarregar essas baterias aí, porque Jesus quer usar a sua vida. Ele nos chamou para isso. Eu estou introduzindo isso aqui para que vocês compreendam a responsabilidade que cabe sobre nós. Para a gente não ficar lançando essa conversinha que a gente tem. Aí o povo está tão duro. Duro é crente que não toma vergonha. Eita, trem duro. Precisamos despertar para isso, irmão. De vez em quando Jesus precisa vir puxar nossa orelha, né? O Espírito Santo precisa puxar minha orelha e dizer assim: que aí, tome vergonha. Paulo de vez em quando tinha que falar essas coisas à igreja, né? E assim, vocês estão tão cheios de si mesmos, mas estão permitindo coisas no meio de vocês que não condizem com a realidade de vocês serem igreja de Jesus. Ou quando ele fala aos Coríntios, ou quando ele fala aos Filipenses, que ele vai dizer lá: vocês precisam se tornar mais dignos do Evangelho. Dignifiquem o Evangelho de Cristo. Jesus, quando ele fala do reino de Deus, ele diz: o reino de Deus é assim, né? É uma pérola de grande valor, que alguém então encontra em um campo, vai vende tudo que tem, compra aquele campo para possuir aquela pérola. E tem gente que está emporcalhando o Evangelho. E acha que está tudo jóia. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver como sal e luz neste mundo, como cristãos contagiantes, impactantes, fazendo a diferença onde quer que a gente esteja, quer na nossa casa, quer no local de trabalho, quer no local de estudo, quer nessas ruas. Nós temos que fazer a diferença, irmão. Porque foi assim que Cristo agiu. E como Ele revelou o Pai a este mundo, que Deus estava lá. Então o que é que os hebreus achavam dos judeus ali na época de Jesus, né? Porque se resumiu ali a tribo de Judá e a de Benjamim. Então o que é que eles esperavam? O Messias, o que é que eles esperavam? Bom, se esse é o Messias, ele vai fazer o que nós ouvimos falar que Deus fez no passado no meio do povo, quando Deus manifestou o seu poder e arrancou, né, o seu povo lá do cativeiro do Egito, com braço estendido e com mão forte. 10 pragas destruíram a maior nação daquela época. Colocou de joelhos Faraó. Então, olha, o Messias vai fazer isso. Se ele é o Messias, ele vai aniquilar os exércitos agora de Roma. Ele vai destruir essa cultura grega que distorce, né, aquilo que os princípios de Deus na cultura hebraica. Se ele é o Messias, ele vai então retomar o reino de Israel.
Se você for ler o versículo 7, o versículo que antecede a esse versículo que nós lemos, 8, do capítulo 1 de Atos, é isso que eles perguntam a Jesus. Jesus estava ali ressurreto no dia em que ele foi assunto aos céus, trazendo pelo Espírito ali coisas para o coração dos seus discípulos. E o que é que eles perguntaram a Jesus? Senhor, essa é a época que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles estavam interessados em um reino material, em um reino físico. Jesus disse: olha, não compete a vocês saberem essas coisas, mas vocês serão cheios do Espírito Santo, e vocês falarão de mim em todos os lugares, e testemunharão de mim em todos os lugares. Quando você lê o capítulo número 10, que é a segunda vez que Jesus envia, primeiro ele enviou os 12, depois ele enviou os 70 discípulos. Quando você lê o texto, você vê que quando Jesus chama os discípulos para enviá-los, existia uma expectativa no coração de Jesus. Porque agora ele arregimentou aqueles discípulos para dizer o seguinte: vocês serão meus porta-vozes, não sou eu que vou, vocês vão. Vocês precisam fazer o trabalho direito. E Jesus ficou na expectativa. Falou: vocês não saudam ninguém, entra nas casas, cura os enfermos, eu estou dando autoridade a vocês, vocês vão lá, faz tudo direitinho, hein? Faz tudo, vou ficar aqui intercedendo por vocês. Você pode ler o texto que você vê a fala de Jesus. Jesus chegou a dizer: eu não saudo ninguém no caminho. Não é porque os meninos eram mal educados, não. É porque, Jesus disse, o comprometimento ao foco, não perde foco. Não perde foco. Porque tem gente que sai para fazer uma coisa, e quando você pensa que não, ele está ali batendo um papo, fazendo outra. Todo mundo conhece alguém assim, não é? Perde o foco muito facilmente. E Jesus não queria que eles perdessem o foco, porque isso era importante. Falei: vão lá, preguem aí nas montanhas, preguem aí, falem de mim, falem do reino. E eles foram falar do reino do Senhor. A expectativa. Aí eles voltam. E você vai ver lá no texto que quando eles voltam, então Jesus já está, rapaz, deu certo esse negócio, viu? Jesus chega a dizer: eu via Satanás descer do céu como um raio, não é? Enquanto vocês pregavam a ira de Satanás, a fúria de Satanás, e vocês estavam lá, e eles voltaram falando dos seus relatos ali, do que aconteceu lá, e Jesus, conte, dê o testemunho, pode contar aí, e eles falando: Senhor, em teu nome, olha, expulsamos demônios em teu nome ali, Senhor Deus, Senhor Jesus, foram curados enfermos, arrebentamos lá em tal aldeia, e naquela cidade, olha, o fogo pegou, foi maravilhoso demais, gente se converteu. Ele estava na expectativa. É o que ele tem acerca de nós. É a expectativa de que nós cumpramos aquilo que nos fora dado a fazer. Como que esse mundo vai conhecer a Cristo, irmão? Enquanto nós estamos deitados em berço esplêndido, como ele revela a Deus, uma forma como nós devemos enxergar a maneira que nós devemos revelá-lo, não é? Assim, não, vamos falar aí quando a gente tiver um tempinho. Não, mas é muito mais do que isso. Aqui nós falamos de uma vida, não é? Primeira coisa que nós observamos, que Cristo existia nele, que precisa existir em nós para revelá-lo a este mundo, é que ele estava em sujeição à palavra do Pai. E nós precisamos, para que as pessoas vejam Cristo em nós, viver em obediência à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo cristãos que estão sendo seletivos, e dizendo assim: olha, essa parte da Bíblia aqui, perfeita, essa parte é perfeita, olha aqui, em Cristo você é mais do que vencedor, essa é perfeita. Mas quando fala aqui, foge da aparência do mal, não te envolve com o que é pecado aqui, não fornica, não mente, não rouba. Mas isso aqui eu não sei não, né? Tem hora que a gente precisa mentir, né? Tem hora que a gente precisa fazer essas coisas.
Que tipo de crente é você? Será que nós temos aqui uma Bíblia para ser escolhido que a gente vai obedecer a ela e que aquilo que a gente não vai obedecer? Claro que não, irmãos. Toda palavra é divinamente inspirada. E nós precisamos estar sujeitos a tudo que a Bíblia diz. Se há alguma coisa na sua vida que não está em concordância com essa palavra, eu tenho que dizer a você isso: conserta a tua vida, porque Jesus está voltando. Conserta a tua vida. As pessoas não vão ver Jesus na sua vida enquanto você não viver o Evangelho, enquanto esta palavra não estiver sendo aquilo que é dominante na sua vida. Não escolha obedecer a algumas coisas e desobedecer a outras. Se Deus está dizendo a você que este é o caminho e você deve andar nele, você precisa se submeter a isso. As pessoas precisam ver a palavra acontecendo em nós. Nós vivendo este Evangelho. Sem brincadeirinhas. Sem tropeços. E eu não estou dizendo que a gente não venha errar, mas o tropeço não está em alguma falta que você, porventura, cometeu, se arrependeu, confessou o seu pecado, pediu perdão ao Senhor como tinha ensinado na palavra, foi restaurado. Não estou falando disso, porque nós não somos perfeitos. 1 de João, no capítulo 1, diz: se nós dissermos que não temos pecado, já nos fazemos mentirosos e a palavra dele não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então o negócio é por aí, irmão. Mas nós precisamos nos fazer submisso à vontade de Deus, se nós queremos que este mundo reconheça que Cristo está em nós. O que mais? Jesus revela o caráter do Pai, nós precisamos revelar o caráter de Cristo. Como que nós podemos abençoar outras vidas, alcançar outras vidas, se nós não revelamos o caráter do Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo lá em Mateus, no capítulo número 11, ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como que nós podemos fazer isso com as pessoas que estão aí fora? Aliviar a alma das pessoas que estão sobrecarregadas debaixo do peso do pecado, do jugo das maldições que os pecados produzem. Então Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para vossas almas. Manso e humilde de coração. Será que nós temos sido mansos e humildes de coração? Ou será que nós temos sido? É ou não é? Um bocado de cristão, quando você pisa no dedo do pé, quer entrar logo de voadora, não é? E comigo não, comigo é diferente. É assim ou não é? Jesus disse: é o único motivo pelo qual estas pessoas receberão alívio para a alma delas, é porque encontrarão em mim essa atitude de humildade e de mansidão. Porque se ele não fosse humilde, manso de coração, ele não teria vindo a este mundo, se sujeitado a estar aqui, sendo ele criador de todas as coisas, por amor a um povo pecador, para que houvesse uma esperança para nós, de vida eterna. E nós precisamos nos colocar desta maneira. Onde está o fruto do Espírito Santo na sua vida? Gálatas 5, versículo 22, né? Onde diz lá: fruto do Espírito é amor, temperança, fé, domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, coisas como essa, que refletem a piedade de Cristo, o caráter do Senhor. É necessário que as pessoas vejam esse caráter em nós, para que
eles sejam impactados com o amor de Cristo. Nós somos devedores ao mundo de tais coisas. Nós precisamos revelar o amor de Cristo. João 13:35. Olha o que é que Jesus diz, João 13:35. Ó. Guarda essas palavras aí no teu coração. Deixa eu ler isso aqui para você. João 13:35. Ele diz o seguinte, versículo 34, 35 diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. É assim ou não é? Às vezes a gente vê um bocado de crente se pegando, né? É um negócio meio estranho, é assim ou não é? Essas discussões aí de internet. Cá, briguinha para lá, cada um com ego maior do que o outro, e cada um tem mais seguidores do que o outro. De seguidor, o inferno está cheio. O céu é povoado por discípulos de Jesus Cristo. Nós precisamos revelar o amor entre nós, para que as pessoas saibam que nós somos a família de Deus, nos apoiando, nos valorizando, orando uns pelos outros, levando as cargas uns dos outros, defendendo uns aos outros, não acusando uns aos outros. Assim nós faremos com que Jesus seja revelado a este mundo. Porque foi isso que ele fez, e no seu amor ele revelou ao Pai. Nós precisamos revelar a autoridade e o poder de Jesus. Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, em meu nome. Vocês devem ir. E indo, fazer discípulos, façam discípulos em todas as nações. E estes sinais seguirão os que creem. Marcos 16. Onde está a autoridade de Jesus em você? Eu vejo pessoas dentre nós com medo de expulsar um demônio, com medo de orar por um enfermo, com medo de liberar uma palavra ali de vitória e de bênção, e aquilo não funcionar. É assim ou não é? Chamado para expulsar um demônio, meu Deus, como que se você vai expulsar um demônio no meu nome? Sai demônio no meu nome. O demônio não vai para lugar nenhum. Então não chega lá e vai dizer assim: sai no nome do pastor Marcos, o demônio não vai sair para lugar nenhum. Não é verdade? Mas você tem que ter a autoridade do nome de Cristo. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Em meu nome, no nome dele, no nome de Jesus. Quantos anos você tem de cristão? Quais são as tuas experiências com a autoridade de Cristo? Não deixa o diabo cirandar nem na tua casa muitas vezes, nos teus negócios. Não pode ser assim, irmão. Você recebeu a autoridade de Jesus, e quando você exerce essa autoridade, o mundo vê o que há de Cristo em você. Isso não é brincadeira. Tinha 20 e poucos anos de idade, a gente caçava demônio. A gente falava que tinha um, a gente queria ir para poder expulsar. Isso era relevante. Não pelos arrobos da juventude, não é? Mas pela demonstração da autoridade de Cristo que estava sobre a vida de jovens. Eu me lembro que o nosso pastor tinha uma congregação, a igreja tinha congregações, né? E ele me chamou um dia e falou: você vai numa congregação,
lugar longe danado, que eu nem me lembro mais onde é que era. Você foi comigo? A gente foi junto, você não foi? E tem lá, irmão, disse lá o líder da congregação, tem um demônio lá, não quer sair de jeito nenhum, você vai lá, mano. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Ele deu uma risadinha assim. Você vai mesmo? Eu falei, eu vou. Eu vou. Eu ia perder essa oportunidade nada, irmão. Nós fomos. E nós oramos por aquele sujeito lá. Sabe de uma coisa? Ele não ficou mais endemoniado, não. Uma cidade opressa, cheia de idolatria. Cheia de idolatria. Cheia de imagens nas ruas. Negócio sério. Imagina chegar para você e dizer assim, olha, arruma teu carro aí, que domingo tu vai lá de tarde, em tal, não, de manhã, lá em tal congregação, daqui a sei lá quantos quilômetros, eu nem me lembro mais. Porque tem uma pessoa lá que precisa ser liberta, e Jesus precisa ser glorificado na vida daquela pessoa, porque ela não pode ficar daquele jeito. Você vai lá? Vamos viver essa autoridade de Cristo. Viver essa realidade. Triste quando uma pessoa endemonia, né? E você vê aqueles que são os agentes de Cristo para libertar aquela pessoa se escondendo, fugindo, correndo. Faz de conta que não é com ele, olha para cima, né? Não pode ser assim, irmãos. Nós precisamos exercer essa autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos revelar seu propósito ao mundo, através da missão que Ele nos confiou. Quando revelamos a sua missão, revelamos o seu amor, revelamos o propósito, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O Senhor quer que as pessoas saibam disso. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, não é? Como pregarão se não há quem os envie? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Nós precisamos cumprir a missão de Cristo. Qual é a missão de Jesus? Qual é a missão de Jesus? Mateus 28, 18, seguir. Diz o quê? Portanto, ele falou que a autoridade lhe foi dada. Então, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Que maravilha, irmãos. Jesus nos entregou uma missão e disse, revelem-me a este mundo. Sejam as minhas testemunhas. O teu vizinho vai me conhecer, porque vai ver a mim na sua vida. O teu parente vai te conhecer, vai me conhecer, porque ele vai ver você, a mim na sua vida. Seu colega, as pessoas aí fora, eles vão ver através das palavras, do seu testemunho, do seu comportamento, da minha autoridade na sua vida, no amor que você tem, que você está aqui na família do Senhor. Ele vai ver que eu estou na sua vida e que eu sou real. E quando você contar para ele o que eu tenho feito na sua vida, quem você era e quem você é agora, depois de mim. A minha misericórdia, quando eu te amparo, quando eu te consolo, quando eu te curo, ou quando não curo, mas te consolo, te fortaleço, te abençoo, para que você saiba que eu sou Deus, tanto na cura como na enfermidade, tanto na riqueza como no momento de dificuldade, de aperto.
Porque na riqueza sobra, mas tem um detalhe: no aperto, Deus não deixa faltar nada. É assim ou não é? Porque Ele é Deus. E assim as pessoas vão vendo Cristo em nossa vida. E nós estamos começando o ano. E nós precisamos parar e pensar: como que essas pessoas vão conhecer a Cristo se nós não vivermos aquilo que a palavra nos manda viver? Deus nos está desafiando, Deus nos está chamando, Deus está cutucando você hoje, nesta manhã, com vara curta, bem pertinho de você, e dizendo: levanta e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor já brilha sobre ti. É tempo de você manifestar essa glória de Deus a este mundo. Vamos nos levantar, irmão, como igreja.